Sejam todos bem-vindos ao meu Instagram. Muito prazer, quem não me conhece, eu sou Nalu, proprietária desse perfil, sou artesã e empreendedora. E aqui no meu perfil eu trato de costura criativa descomplicada e marketing digital para artesãs. Hoje vamos fazer uma live para enaltecer o Outubro Rosa. Essa live é em parceria com a Zoji do Brasil, que é a minha parceira da minha máquina industrial. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. As pessoas que vão assistir no YouTube essa live gravada, vocês podem passar um pouquinho para frente para poder assistir a live do início do passo a passo. Oiê, boa noite, pessoal. Cheguei. Olá, Bel, boa noite. Rose, boa noite. Vão falando comigo aí, a imagem tá ok? Imagem, som, tudo ok? Vão falando comigo aí, por favor. Boa noite, Elis. Boa noite. Já vou começar o seguinte, né? Já que eu não estou fazendo tantas lives assim, já vou pedir para você encaminhar essa live aí para pelo menos 5 pessoas do seu perfil. Então aí, enquanto a gente não começa, encaminha essa live aí para 5 pessoas, tá? Me fala de onde vocês são. Algumas eu já conheço, virtualmente, pessoalmente, mas eu sei que tem pessoas novas por aqui. Então se apresentem, por favor, né, para que nós possamos te recepcionar. Essa live, né, a Zoji do Brasil, ela tá fazendo uma semana de lives com os parceiros. E o meu dia é hoje, tá? Onde a gente vai enaltecer, vai fortalecer a ideia do Outubro Rosa, do autocuidado. Então, estou aqui toda de rosa. A peça que nós fizemos, a piloto, também é rosa, tudo pink, para justamente aí colocarmos na pauta o Outubro Rosa, tá? Então, a live hoje é com este propósito. E aí vamos falar um pouquinho sobre o autocuidado, o autoamor, e logo depois a gente começa a nossa live. Eu fiz um molde, tá? Eu fiz um molde e digitalizei e vou disponibilizar no meu canal, tá? Eu deixei o link lá no meus stories e tem o link também no meu perfil. E aí, eu também vou colocar no grupo do Telegram, um grupão do Telegram, quem não tá lá. Eu vou colocar depois o link nos stories também, porque talvez lá seja mais fácil de baixar do que no Instagram. Então, eu vou colocar nesses dois locais. Porém, eu vou ensinar aqui também como vocês vão fazer o molde, tá? Porque quem não tiver como imprimir, não quiser pegar, já vai saber como fazer, tá bom? Boa noite, Nazaré, de Porto Alegre. Essa semana eu fiz lives lá na outra plataforma, né? E aí é muito legal que lá é um público totalmente diferente daqui, né? São outras pessoas. Gente, muita gente de outros países, muita gente de outros países. E aí falando, né? Tem uma pessoa que falou em alemão, outra que falou em inglês, aí eu consegui entender algumas coisas e respondi em português, né? Mas é muito legal essa troca, né? E eu pude ver muito isso da troca na Mega Artesanal, né? Que eu pude passar e algumas pessoas pararem para falar comigo, dizendo que me conheciam. E isso é realmente muito legal. Então, deixa eu ver. Mais um minutinho a gente começa, tá? Então, por que eu não aviso quando eu estou lá? Porque as lives lá não são programadas. Eu não crio um conteúdo específico, por exemplo, para lá. Como eu montei essa live, toda uma estrutura de live, todo um roteiro para live. Lá não, eu tô trabalhando, eu simplesmente ligo o vídeo e fico conversando com as pessoas que estão lá e vou fazendo o que eu tô fazendo, né? Minha primeira live lá eu fiz usando a minha máquina de sublimação, né? Que tá ali, que é a Amélia. Então eu fiz, aí começaram as pessoas a perguntarem, né, coisas sobre sublimação. Eu tava sublimando algumas peças das encomendas da semana passada. E aí eu fui fazendo, tá calor, eu fui fazendo e aí resolvi abrir a live, por isso que eu não me programo. Boa noite quem tá entrando, boa noite, boa noite, boa noite. Então para começarmos eu vou pedir para que você encaminhe essa live aí para 5 pessoas, tá? E deixa eu ver se eu trouxe água aqui. Tem um pouco de água. Enquanto isso, vamos mandar aí. Eu vou beber água.
Esqueci minha garrafinha, trouxe no copo, então vai assim. Essa live vai ficar gravada por algum tempo, depois ela vai sair do meu perfil, então vocês aproveitem, quem não puder assistir hoje, né, pode assistir em outro momento. Tati, fique tranquila, você pode sair pro seu culto tranquilamente, tá bom? E obrigada por estar aqui me prestigiando. Então, eu tava pensando muito, né, sobre a questão do Outubro Rosa, né, sobre o autocuidado, sobre o auto-amor. E eu lembro que quem tá aqui há muito tempo, no período que eu fazia live todas as terças e quintas, que as quintas as lives eram à tarde, era na Lu Convida Elas, né, que era muito legal, e as terças-feiras de noite era uma live de passo a passo. Era muito legal essas lives. E às terças, a cada 15 dias, tinha uma live de conversa com a Lu, né, onde eu trazia um tema. Então, naquela época, eu trazia vários temas, e eu não lembro qual foi o tema onde eu disse assim, eu lembro que foi a primeira vez que eu fui massacrada aqui, né? Eu disse assim, eu perguntei, né? Qual é a pessoa mais importante da sua vida? E aí muitas pessoas começaram a falar que eram os filhos, era a mãe. E aí eu disse assim, eu acho que você tem que reavaliar e pensar que a pessoa mais importante da sua vida é você. Aí as pessoas começaram a me massacrar, me falaram coisas terríveis, né? Ah, porque você não casou, porque você não tem filho. Não tenho e não casei por opção, né? Mas fui julgada por isso, né? Por ter 38 anos e não ser casada e não ter filhos, mas por opção, né? Tenho relacionamento, tenho minha vida, né? E filho não está no meu planejamento neste momento. E aí eu fui massacrada, porque as pessoas diziam que, é porque você não tem filho, porque isso, porque aquilo, julgando, né, que eu fosse uma pessoa sozinha, amargurada, coisas desse tipo. Aquilo ali me doeu muito. Mas qual foi o contexto da história que eu falei na época? A gente, para cuidar do outro, a gente precisa se cuidar, né? Para cuidar do filho, a gente precisa estar bem. Porque se você não estiver bem em todos os aspectos, você não consegue dar um cuidado de qualidade para o seu filho, para o seu esposo, para a sua família, para a sua mãe. Não consegue. Então, eu avalio e entendo, né, nesses muitos anos de busca de autoconhecimento, que a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você, né? Então, por isso que o autocuidado, ele é importante, né? E vai para além do Outubro Rosa. É a gente se cuidar, a gente se alimentar, fazer uma atividade física. Porque a gente hoje fala que não tem tempo. Mas mais na frente, quando adoecer, né? Se acontecer de adoecer, o tempo, ele vai ter que ser arrumado. Você vai providenciar o tempo, né? Então, é melhor a gente fazer um trabalho preventivo em todas as áreas da nossa vida do que a gente fazer um trabalho corretivo, né? Então, a gente precisa sempre estar nesse processo aí de nos colocar em primeiro lugar. E isso não é egoísmo, tá? Isso como é que eu posso dizer? Inteligência, né? Que quando você se coloca, você se cuida, você está ali pronta para poder amparar as pessoas que estão à sua volta. E é engraçado que se fala muito de falta de tempo, mas se um vizinho seu aqui cair e se machucar, você para exatamente tudo que você está fazendo para dar um socorro. Então, nós costumamos ser gentis e cuidadosas com os outros, mas na hora de ser com nós mesmas, a gente sempre tem uma desculpa, né? Sempre negligenciamos o nosso autocuidado, né? Hoje isso é muito mais discutido. Antigamente as mulheres não viviam realmente para cuidar de casa, de marido, as mulheres eram ensinadas a isso, né? Hoje a gente tem uma geração aí que as mulheres estão fazendo tudo, inclusive sustentando os maridos, né? Sustentando os filhos, conduzindo as casas, né? Administrando as casas. Mas a gente precisa também colocar na frente o nosso autocuidado, o nosso autoconhecimento, nossa autorresponsabilidade, porque ele é muito importante. Se a gente não estiver bem, a gente não tem possibilidade de cuidar do outro. E é uma coisa em relação à saúde que a gente só descobre as coisas depois que as coisas estão instaladas. Então, é quando tem uma febre, aí a gente descobre que naquele dia doeu alguma coisa na unha e você não levou em consideração, não cuidou,
e aí daqui uns dias você tá com febre, ou seja, você tá com quadro de infecção, né? Então a gente não cuida daquela situação no momento, né? A gente só cuida quando a dor é maior. Então que a gente não deixe essa dor aumentar, né? E aí, por isso que tem a questão, né, de fomentar o autocuidado aí nessas campanhas. Vocês sabem que eu falo muito sobre o meu problema, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, tive paralisia facial, tomo medicação aí há 9 anos, faço acompanhamento psiquiátrico. E muitas de vocês, toda vez que eu coloco uma foto que eu tô na psiquiatra, vocês falam assim, Nalu, eu acho incrível como você fala da sua ida ao psiquiatra sem tabu, né? Mas não tem que ter tabu, gente. Não tem. As pessoas não vão ao cardiologista para verificar como é que tá a sua saúde, né, cardiológica. E aí pode ser que tome um remédio de pressão, porque a gente não normaliza ir ao psiquiatra e tomar remédio controlado, né? A gente precisa normalizar o nosso autocuidado, né? Então, eu falo sempre, né? Para mim é tão importante o Setembro Amarelo quanto o Outubro Rosa. Então, né, no Setembro Amarelo a gente cuida, né, a questão da depressão, né, das outras coisas que se eu falar aqui eu vou ser banida. Então a gente cuida, né, sem tabu para algumas pessoas, no caso para mim, mas para as outras aquilo ali é algo ainda muito sigiloso e vergonhoso para se falar, né? E graças a Deus o autocuidado no Outubro Rosa, ele é importante principalmente para aquelas pessoas que não têm muito acesso à saúde, porque existem várias campanhas de clínicas públicas, particulares, dando os exames, né? O acesso à informação ali mais acessível, de graça à população. Então é muito importante que a gente aproveite isso, não negligencie a sua saúde, não negligencie a sua vida. E lembre-se que você é a pessoa mais importante da sua vida. Me deixa assim, quando eu fazia faculdade e depois fiz especialização, e eu fiz, né, na área de educação, formei, né, eu sou bióloga, fiz especialização em auditoria e gestão ambiental e trabalhei com educação ambiental. E eu sempre falava o seguinte, eu não tenho o papel de conscientizar ninguém, porque a consciência é algo que é individual, né? Você só vai tomar consciência daquilo se aquilo que você escutou for coerente e fizer sentido. Se não fizer sentido, o que eu falar aqui não vai adiantar de nada. Então eu gosto de me colocar no papel de falar a minha experiência para sensibilizar vocês, para que vocês adotem melhores práticas no dia a dia, né? Então, eu não gosto dessa palavra, vamos fazer uma live de conscientização. Não, eu não estou fazendo live de conscientização. Eu estou fazendo live de sensibilização para que você reflita os seus comportamentos, reflita a sua condução de vida, reflita quem é a pessoa mais importante da sua vida, reflita as suas prioridades. Então, eu tô aqui para sensibilizar você, para colocar uma sementinha na sua cabeça, para que você pense, né, o que seria, né, o quanto é importante você se cuidar, né, o autoamor, o autocuidado, a autorresponsabilidade. Então, se coloque na frente para que você possa cuidar dos outros, né, se coloque em primeiro lugar. Então, cuide da sua saúde mental, que é muito importante. Cuide né, do seu corpo, faça uma atividade física, beba água, se alimente bem, faça os exames. Então, é isso que eu trago de mensagem para esse período, né, dos meses coloridos, né? Então, Setembro Amarelo, Outubro Rosa. E não fiquem com vergonha de falar que vão ao psiquiatra, não fiquem com vergonha de falar que tomam remédio controlado, porque é a mesma coisa de uma pessoa tomar remédio para diabetes. É a mesma coisa de uma pessoa que toma remédio para pressão, tá? Então, a gente que toma remédio controlado, é isso aí. Não pode ficar, ai meu Deus, com vergonha. Ah, você não bebe por quê? Eu não bebo porque não gosto. Não, você gosta de beber, você não bebe porque você toma remédio controlado. Por que não falar, né? Então, que a gente quebre esses tabus falando. Não é vergonhoso fazer um tratamento psiquiátrico, né? Não é vergonhoso você deixar de cuidar do outro, dar uma pausa no cuidado do outro para se colocar como prioridade e se cuidar, né? Então, fica aí a minha mensagem de sensibilização para vocês. Eu espero que tenha feito sentido, né? Subiu algumas mensagens aqui. E deixa eu ver aqui.
Mulheres, incluam-nos nesse autocuidado os exames anuais de mamografia e ultrassom de mama. São exames que se completam no diagnóstico. Aprendi com a doença da minha irmã. Então, a gente realmente negligencia e, infelizmente, aprende na dor, né? Tem aquela história, ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. Então, é melhor você se amar e se colocar em primeiro lugar e se cuidar, do que você ter que aprender na dor por instalar algum processo de doença na sua vida. E eu falo, né, no meu lugar de fala de uma pessoa que teve paralisia facial e que aquilo ali me debilitou muito, principalmente emocionalmente, porque eu não sabia, como uma mulher, né? Não sabia se meu rosto voltaria. Meu rosto ficou totalmente deformado, eu passei 10 meses em tratamento. Então aquilo ali me trouxe... o que eu posso dizer? Me perdi no raciocínio, né? Mas o que eu quero falar, né, em relação à dor, eu aprendi, né, na dor, essa questão do autocuidado, né, do lugar de fala de que uma pessoa que tem paralisia facial e que eu cuido do meu psicológico para justamente não ter mais problemas, né? Então, eu respeito os meus espaços, eu respeito os meus processos. Se eu não tô bem, eu não apareço. Se eu tô bem, eu dou o meu melhor para vocês. E é assim que tem que ser, tá? A gente precisa respeitar os nossos processos, principalmente nas redes sociais, né? Onde todo mundo tem uma casa melhor que a sua, todo mundo tem uma máquina melhor que a sua. É uma disputa de vaidades. E a gente não tá aqui para disputar com ninguém, eu não tô aqui para disputar com ninguém. A minha disputa é comigo mesmo, diariamente. Porque nem todos os dias a gente tá afim de acordar, nem todo dia a gente tá afim de trabalhar, nem todos os dias. E a gente faz porque tem que fazer, né? Então, fica aí a minha mensagem. Eu esqueci, ia falar alguma coisa sobre o meu processo da paralisia, acabei esquecendo, mas ao longo da nossa aula aí, que eu prometo não fazer uma aula de flash, né? Fazer uma aula com mais tranquilidade aí, 1 hora de live, para que a gente possa conversar bastante, já que eu não estou aparecendo tanto aqui nas lives, estou em falta, né, das lives. Essa disputa aqui é a pior, exatamente. Eu não disputo com ninguém. E eu não quero... O que eu quero pra mim, eu desejo pra todas as pessoas, sabe? O lugar onde eu quero chegar, eu desejo pra todas as pessoas. O fato de eu chegar mais rápido possibilita que outras pessoas, outras mulheres que estão me acompanhando, cheguem também mais rápido àquele lugar, né? Então, por isso que eu sempre falo também sobre... Já mudando de assunto, falando sobre Instagram, sobre rede social, cuidado com o que vocês consomem, né? Cuidado das pessoas tóxicas, né? Na verdade, que trazem uma toxicidade em uma vida perfeita, né? A pessoa que tá ali, que fantasia melhores viagens, melhores não sei o que, ótimo, mas ali é a vida dela e que bom que ela tem. Você não pode se diminuir. E se aquilo te faz mal, você deixa de curtir, deixa de seguir. É melhor do que você ficar vindo e sofrendo, né? Então, peguei aí o gancho para falar sobre isso das redes sociais também. Então, acho que vamos conversar, já falei demais, né? Boa noite quem chegou aí, minha mãe chegou. Estou ainda nostálgica da nega artesanal, não tem jeito, não me recuperei. Eu acho que só vou me recuperar agora no ano que vem. Só no ano que vem, só acho. Vamos lá. Eu pensei numa peça, né, que fosse uma peça o seguinte. Qual é a minha proposta? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder. Qual foi a última vez que você fez algo para você? Me digam aí. Qual foi a última vez que vocês fizeram algo pra vocês? Algo que eu falo, alguma peça pra vocês. Nossa, eu peguei esse tecido aqui, é lindo, eu vou fazer uma peça pra mim. Então, qual foi o último dia, a última vez que vocês se presentearam com algo que vocês fizeram? Eu quero que vocês respondam aí, pra poder eu puxar o raciocínio e aí nós começarmos a fazer a live de fato, né? Fazer a nossa peça. Quero aí as respostas. Nem lembro. Quero ver mais respostas aí, ó. Qual foi a última vez que você fez um presente pra você? Qual foi a última vez que você fez um presente pra você? Eu quero saber isso. Responda aí. Oi, Li. De Lisboa. Boa noite e obrigada por estar aqui. Há muito tempo, nem lembro. E aí, se eu for esperar aqui, há muito tempo que eu não faço nada pra mim. Então, se eu for esperar aqui,
vocês responderem, né? Porque tem um delay. A maioria, 90% vai dizer, eu não sei quando eu fiz alguma coisa pra mim, né? Você já disse isso uma vez, então sempre faça uma bolsa nova pra mim. Só pega o que deu de errado em algum detalhe. Agora veja, você é a pessoa mais importante da sua vida, merece o que dá de errado? Não. Você merece o que dá certo, o que você faz com capricho pra você. Então reveja isso, repense. Então na hora de planejar a peça, falei, uma necessaire legal, né? Porque eu adoro criar peças a partir de peças básicas, né? Tipo assim, uma box. Então a box é muito simples, eu sempre falo, faça o feijão com arroz, bem feito, que você não precisa de 200 mil moldes, né? Quem é minha aluna e me acompanha sabe que eu sempre estou usando as mesmas modelagens e criando coisas novas. Então eu falei assim, bom, uma necessaire, mas necessaire nem todo mundo usa todo dia, nem todo mundo sai de casa todo dia, nem todo mundo viaja todo dia, enfim, uma necessaire talvez não seja útil. Mas toda mulher precisa de uma bolsa para ir no mercado, para ir num passeio, para ir num casamento, para ir numa festa. A gente sempre sai de casa com uma bolsa. Seja a bolsa pequena, seja a bolsa grande, a gente sempre sai com uma bolsa, né? Ultimamente eu tenho um arsenal, assim, de bolsas. Faço muitas bolsas, né? Em toda hora eu tô desfilando com uma bolsa nova. E aí eu pensei em fazer uma bolsa. Exatamente por isso, para que vocês façam essa peça, né? Que não requer muitos materiais. Vocês podem adaptar aí com o que você tiver. Vocês peguem a ideia, né, do fazer algo pra você. E aí eu sugeri essa bolsa, que é uma modelagem extremamente fácil, mas eu vou trazer dicas de algumas técnicas, né? E aí coisas que eu fiz que tornaram a peça mais elegante, uma peça mais delicada. Então, façam essa peça pra vocês. E aí eu quero que quando vocês fizerem, vocês mandem uma mensagem pra mim, ou publiquem, e que eu vou repostar dizendo, eu fiz a peça pra mim, porque eu mereço, né? Então, você merece o melhor presente. Então, faça pra você, tá? Essa peça. Por isso que eu pensei nessa bolsa com muito carinho. Boa noite quem tá chegando. Vera, obrigada, viu? Depois você assiste. Então, eu pensei nessa bolsa por isso, tá? Então, aí eu falei assim, bom, o que eu vou trazer de diferencial nessa bolsa? Além da estrutura, que é algo que eu venho testando, né? Bom, eu vou trazer uma bolsa de corrente, porque eu nunca usei correntaria nas minhas peças, né? Nunca usei. Falei, vou deixar de ser casquinha e pão duro e vou comprar uma corrente lá na Altero, que é onde eu compro meus metais ultimamente. E vou comprar, né? Queria realmente uma corrente que custava R$90 um metro, mas a pessoa não pode, né? Bem que eu mereço, mas bom, eu não saio muito de noite, então a bolsa, enfim. E aí, por isso que eu já pensei 2 propostas para essa bolsa. E aí eu comprei uma alça, né? Me custou quase R$40 a alça. E aí eu fiz a bolsa. Então, a primeira peça, que é o protótipo, tem um risquinho aqui de caneta que eu esqueci de pagar, foi essa aqui, tá? Que é, o que eu tô pensando? Eu vou ter um casamento em novembro, não sei ainda com que roupa, não sei nada ainda. Mas eu penso em produzir uma bolsa para ir ao casamento. E uma bolsa dessa, né, com acessórios dourados, com um material mais fino, mais delicado, você pode usar no casamento. Então, essa é a minha ideia. Então, eu fiz essa bolsa aqui, ela é em sintético linho, tá? O sintético, esse daqui foi da JJ Fivelas, os meus cursores também. E essa corrente aqui foi da Altero. E aí, a minha ideia, né, eu coloquei assim, bom, eu não quero colocar uma alça fixa. Aí eu coloquei com um mosquetão aqui, pra poder ser uma alça removível, até pra guardar, né? E aí vocês sabem que eu tenho feito peças em sintético. E dentro eu tenho usado, e que tem me agradado muito, me enchido muito os olhos, tecidos estampados digitais, né? Porque aí, o que eu penso? Uma bolsa assim e tal. A pessoa vai achar que vai abrir aqui e vai encontrar um tecido liso. Mas ela abre e encontra um composê, um tecido que acompanha a proposta da peça. Então, por isso que eu tenho usado tecidos estampados dentro das minhas bolsas, que eu tenho usado de cor única na parte externa. Isso aí é custo, tá? Mas só para justificar, porque vocês têm me perguntado o porquê eu tenho usado, tá bom?
Então, eu fiz essa aqui. E aí, pra live, eu ia fazer uma linha em sintético. Que eu até postei ontem, a do sintético. Porém, eu fiquei em dúvida em relação a cor do zíper, né? Porque a bolsa é rosé. O zíper rosé que eu tenho não combina e o zíper marrom que combinaria. Então, fiquei em dúvida, vocês ficaram opinando, né? Esse aqui era o zíper rosé. Enfim, aí a bolsa... Quando vocês começaram a responder lá as caixinhas, eu falei, bom, vou fazer essa bolsa. E aí, esse que tá aqui a bolsa toda no sintético, tá? Eu coloquei aqui o zíper que é marrom. É tipo um café com leite, mas que compôs a cor da peça e pra mim atendeu, né? Eu fiquei em dúvida, mas ficou bem legal. Ó, essa é a bolsa que a gente vai fazer. É a parte interna, que é um tecido digital também da Avimor, tá? Esse sintético Doll 08, ele é da Avimor também, tá? E aí, não quis colocar minhas etiquetas de metal, porque eu tô com poucas etiquetas. E aí eu resolvi colocar as de acrílico, só que tá com a película, tá? E aí, como eu não sei se essa bolsa vai ser minha ou vai estar vendida no final da live, aí eu coloquei aqui, tá com a película ainda. E aí, essa é a minha etiqueta da Corarte Laser. Então, ai, Nalu, eu não tenho dinheiro pra poder investir em etiqueta de metal, porque elas são extremamente caras, né? Vale a pena, dá um outro aspecto à bolsa, mas elas são caras. E aí, fica aí essa sugestão, né, de etiqueta de acrílico, tá? Mas vejam onde vocês fazem, porque eu tenho umas antigas que eu comprei na época, quando eu comecei, e com pouco tempo elas começaram a descascar a borda, né? E aí, outra coisa que eu observei, na hora de colocar, porque eu sempre passo cola, prendo e venho costurando. Essa daqui eu costuro, não coloco rebite. Aí eu passava cola por trás, né? Eu uso essa cola aqui e simplesmente descascava e aí saía toda a gravação do nome. Então, cuidado ao usarem cola, né? Tenham certeza que o produto que vocês estão usando é de qualidade em relação à etiqueta, tá? É da Corarte Laser. Então, eu fiz essa bolsa aqui. E aí, o que é que eu já pensei? Bom, essa bolsa eu posso usar de noite, né? Posso usar aqui de noite. Mas se eu quiser usar de dia, eu também posso. Porque eu vou fazer uma alça em sintético. Essa aqui já tá pronta pra a bolsa que a gente vai fazer hoje, a outra. E aí, se eu quiser, eu vou trocar e vou colocar a alça em sintético. Então, ou seja, você pode ofertar à sua cliente ou fazer para você as duas alças. E aí, você, ora vai ter uma bolsa para sair num lugar mais fino, compatível com sua roupa. Ora, você vai ter uma bolsa mais do dia a dia com a alça em sintético. Então, isso aqui eu vou ensinar, tá? As duas formas para vocês. Então, vamos aqui começar, né? Ó, e aí eu tenho usado, eu sempre, é uma característica do meu trabalho, o matelassé. Então, eu sempre faço, independente da peça. Eu acho que, primeiro, você garante uma estrutura da peça por mais tempo, né? Você garante que a peça fica ali mais durinha por mais tempo, porque o estruturador, ele tá preso, né? E, além do que, mostra que o seu trabalho não foi feito de qualquer jeito. Que você parou um tempo ali pra fazer, por exemplo, aquelas costuras. Então, eu sempre coloco matelassé. Eu acho que eu já aprendi o nome, né? Que eu não sabia se era matelassé, enfim. Toda hora eu erro, então se eu falei errado, vocês relevem. E aí, eu sempre, né, eu sempre faço. E aí, ó, esse aqui no sintético eu fiz, e o sintético tá meio em alto relevo. Não sei se vocês estão vendo aqui, tem alto relevo. Isso aqui é algo comum num sintético, né? Nas pessoas que trabalham com sintético, isso aqui é algo comum. Só que no tecido as pessoas não usam este material. Pelo menos eu não vejo usar com frequência, tá? Então, eu tenho usado a espuma, eu vou falar um pouco dela, que as pessoas usam muito no sintético, eu tenho usado no tecido. Ela é mais barata do que a manta, né? Mas aí é questão de escolha de acordo com a proposta da peça, né? Então, assim, por exemplo, se eu fosse fazer uma bolsa, eu não faria com uma espuma acoplada,
por exemplo. Porque ela vai ter muito volume, porque uma peça dessa aqui tem volume, né? E aí, na hora de juntar as partes, ia dar mais trabalho. Então, para quem tem máquina doméstica, ia ter dificuldade. Então, tudo isso você tem que pensar. Então, para peças pequenas, eu tô fazendo aqui, usando a torta e a direita, porque eu gosto dessa ideia, né, do fofinho, do alto relevo, né? E aí, se for peça grande, aí você tem que avaliar quais partes usar, se vai usar todo, se não vai. Porque aí tem que ver, né, se a peça vai ficar pesada. Porque ninguém quer comprar uma bolsa ou uma mochila pesada. Então, tudo isso você tem que analisar na hora de escolher. Então, vamos lá, a gente vai começar o molde. E aí, ao longo do processo, eu vou explicando sobre os materiais, como eu fiz tudo direitinho, tá? Então, essa peça aqui, nós vamos guardar. Tá. E outra coisa importante é vocês... O que eu tava falando? Outra coisa importante, agora eu não lembro mais. Eu sou assim, viu, gente? Eu esqueço as coisas e tá tudo certo. Vamos lá. Sim. O molde, ele vai estar disponível aqui no meu canal. Tem um link na bio. E vai ficar disponível também no meu grupo do Telegram. Eu acredito que o grupo do Telegram vocês consigam com mais facilidade baixar o arquivo do que no Instagram, tá? Mas eu vou colocar lá. E no final da live eu vou colocar o link pra quem não tá no meu grupo do Telegram, pra poder acessar, tá bom? Eu vou virar vocês embaixo pra mesa, pra que vocês vejam como eu vou fazer o molde, tá bom? Vamos lá. E vocês me dizem se tá bom, se não tá, pra poder eu conseguir fazer algo pra vocês. Tá ok aí? Aqui é uma folha de ofício, tá? Vocês vão pegar uma folha de ofício. Tá cortado aqui, mas aqui é uma folha de ofício, certo? Que é maior. Aí, o que vocês vão fazer? Quais são as medições que vocês vão fazer neste primeiro momento? Cadê a régua? Aqui. Então, primeiro, você vai marcar aqui 1 centímetro em cima. Deixa eu ver qual foi a parte de baixo de cima. Aqui de baixo. 1 centímetro aqui. Nas bordas externas, nas bordas, né, das extremidades. Pronto. Marcamos 2 linhas, tá? 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Tá? Aqui tem 1, aqui tem 1. Agora, nós vamos da parte de fora. Da parte de fora aqui para dentro, a gente vai marcar 4 centímetros, tá? Peraí, deixa eu só falar uma coisa. Vocês vão fazer um retângulo. Vão pegar aí o papel ofício. Antes de fazer essa marcação aqui, vocês vão fazer esse retângulo aqui. Ele vai ter 34. Só um minuto. Vocês vão cortar um retângulo aqui de 36 por 17. Então, vocês vão cortar aí, vão riscar aí 17 por 26, tá? Então, vocês vão cortar um pedaço na sua folha de ofício que ela tem aqui, 17 por 26, tá? Tendo essa medida, aí você vai marcar aqui 1 centímetro em cima, 1 centímetro embaixo, tá? Na parte de cima, você vai marcar 4 centímetros pra dentro. Marcou 4 centímetros aqui, você vai ligar esse ponto aqui dos 4 centímetros a este ponto aqui que nós marcamos aqui embaixo do 1 centímetro. Então, vai ficar aqui, ó. Ui. Ficou essa marcação aqui, tá vendo? Então, aqui, 1 centímetro embaixo, 1 centímetro em cima. Vocês vão marcar 4 centímetros de fora para dentro. E aqui embaixo a gente vai fazer a caixa de leite. Essas duas peças, elas têm caixa de leite diferente. Essa daqui eu fiz de 3,5 e essa daqui eu fiz de 4, tá? Então, quando você faz uma caixa de leite maior, claro que a bolsa ela fica mais baixa, tá? Mas ela tem mais profundidade. Então, vocês escolhem. Eu tô fazendo com 4 por 4, tá? Eu achei que ficou melhor do que a 3,5 por 3,5. Aí, vocês escolhem, tá? Essa tem de 4 e essa 3,5. E aí, você vai fazer o seguinte, uma caixa de leite aqui, ó. Você vai marcar aqui
4 centímetros daqui até aqui. Então, você vai riscar. Tá? Então, você marca 4 centímetros aqui e aqui. Aí, você vai e risca. E essa caixa de leite, ela tá pronta. E aí, você vai cortar. Então, aqui é o seu molde, tá? Então, vocês já sabem. Eu vou só virar se vocês quiserem dar um print. Aí, na medida final que vocês forem fazer, ele vai ficar assim, ó. Certo? Aqui é a dobra do tecido, aqui é metade do molde. Se você fizer um material maior, um papel maior, você vai fazer em uma parte. E aí, vai cortar, e aí quando você abrir, vai ficar as duas iguais. Tá bom? Então, tá aqui. Eu vou botar, eu fiz tudo bonitinho, digitalizado. E vou botar pra vocês nos grupos, tá? Então, este é o molde aqui. Deixa eu ver vocês. Alguma dúvida com o molde? Deixa eu ver aqui. Pra quem tá acompanhando minha live pela primeira vez, eu não tiro os comentários. Por quê? Porque muitas vezes eu tô de cabeça baixa, estou fazendo alguma coisa na máquina e eu não consigo ler os comentários. Como eu tenho aí alunas, seguidoras que me acompanham há mais tempo, conhecem minha didática, sabem muito mais, até muito mais coisas do que eu, quando eu tô de cabeça baixa e surge alguma pergunta, elas respondem por mim, elas me ajudam. Então, aqui temos uma família, tá? Somos uma família, então é um ajudando o outro, tá bom? Um beijo pra você também, querida. Então, vamos lá, tá? Então, eu não faço a supressão dos comentários. Você pode... Tem um lugar na tela que você toca e os comentários, eles ficam escondidos, tá bom? A caixa de leite a partir da medida de 1 centímetro. Então, você vai considerar esta aqui e essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem surpreender aqui. Ver se vocês vão conseguir ver aqui. 4,5, 4,5. O 4 e 4, tá vendo? A partir da linha. O 4 bate na linha e o 4 bate na linha aqui em cima, tá? E agora a gente vai começar a peça. Bom, pra estruturar, você vai estruturar aí com o que você tiver, porque a proposta da nossa aula é que você faça uma peça pra você, tá? Mas como eu vou mostrar exatamente como eu fiz, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou falar de todos os materiais que eu usei. Bom, eu resolvi fazer no tecido, por vários motivos. Primeiro que esse tecido tá lindo demais, eu tô apaixonada por esse tecido. Então, são os tecidos 3D, né? Esse é da Vimor, claro. Eu fiquei muito apaixonada, então resolvi usar o tecido. E aí, dá uma possibilidade pra vocês também que não tem sintético. E fica, ai meu Deus, será que vai ficar bom no tecido? Ela só usou coisa lisa? Não, tô te mostrando que você pode fazer com as duas coisas, tá? Tanto material liso, quanto material colorido, como você quiser. O importante, eu quero todo mundo com a bolsa nova nos próximos dias, tá? Eu tô usando este tecido aqui. Ganhou a etiqueta rosé na enquete que eu fiz, tá? Então, eu tô fazendo com este tecido aqui. E aí, como é que eu faço para costurar? Quando você vai usar uma espuma dessa, que eu vou mostrar aqui, que é essa daqui, ó. Essa espuma, eu conheço tanto como espuma acoplada, como espuma torneada, tá? Eu conheço os dois nomes. Então, aí você vai procurar de acordo com... Cada lugar tem um nome, né? Mas eu conheço com os dois nomes. Tem ela de meio, né? Que fácil aqui eu não tenho. E eu tenho usado essa de 1 para justamente dar essa ideia do alto relevo, tá? Então, para o meu tecido, eu usei essa de 1. Vamos lá. Você sempre vai colocar, sempre, 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 tá? O tecido ou o sintético nesta parte daqui. Porque se você colocar aqui, e eu estou falando isso porque a primeira vez que eu fiz exatamente isso. Se você colocar aqui em cima da malha, essa parte aqui, ela vai prender nos dentinhos e vai começar a rasgar, tá? Então, sempre você vai pegar o tecido ou o sintético. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, mais fácil. Sempre aqui,
colocar nesta forma aqui, tá? Nalu, como você faz a adesão da espuma? Eu sei que a espuma, ela vai chupar a cola, tá? Que ela tem vários furinhos, então ela vai chupar a cola. Porém, até isso acontecer definitivamente, a minha peça, ela já estará toda quiltada, né? Então, ela vai estar toda quiltada. Então, eu uso essa cola aqui, ou a cola spray permanente, né? Permanente, reposicionável. Não é permanente? É. Tanto a vermelha quanto a amarela da Tech Bond, tá? E aí eu coloco aqui, só mesmo pra poder dar uma segurada no material pra ele não correr, tá? Você sempre vai cortar a espuma maior do que o seu molde. Eu recomendo que para esta peça aqui, para peças que tem muitas curvas, você sempre use o molde assim, ó. Então, na hora que eu for cortar o tecido, esse tecido aqui que já tá cortado assim, eu peguei ele desta forma aqui, fiz o retângulo e coloquei na espuma, e a espuma sendo maior um pouco, tá? Coloquei a espuma aqui. Só que antes de colocar essa adesão, eu já tinha riscado o molde. Para quê? Para que na hora que eu for cortar, que eu for ver se tá tudo certinho, para poder ele bater como se fosse um gabarito, tá? É como se fosse um gabarito. Vocês estão entendendo por aí? Vai pegar o tecido ou sintético, ele retangular, você vai riscar o molde nele, na parte de cima, porque você precisa ver o molde riscado, tá? Você vai colocar na sua espuma ou na sua manta, o que você quiser fazer. Eu estou falando da espuma porque eu quero mostrar pra vocês como eu faço na espuma pra ele ficar fofinho, tá? E aí vocês vão colocar e vão fazer. Quanto menor a marcação de quilt, maior vai ser a perda de tecido. Então, se você bota muita coisa pequenininha, faz as listrinhas bem pequenininhas, o seu tecido, ele tende a diminuir. Tanto o tecido quanto a espuma, ele vai diminuindo. Então, não há necessidade para essas peças a gente fazer um Matelassé pequenininho. Então, por exemplo, esse aqui eu fiz de... Esse eu fiz de 5, esse eu fiz de 4, esse eu fiz de 3 centímetros, tá? E esse aqui foi o que mais reduziu, mas não reduziu muito. Para fazer... E aí, eu coloco, né, o tecido na minha espuma. E aí, o que a gente vai fazer? O tecido, ele já vai pra espuma marcado. Tanto marcado o molde, quanto marcado o Matelassé, onde eu quero cortar, tá? Onde eu quero riscar. Tem gente que coloca as fitinhas, enfim. Pra mim só funciona riscado. Então, por isso que eu boto tudo riscadinho. Assim. Tecidos. Vou trabalhar com tecido. Como é que eu vou fazer? Você vai costurar da metade para as extremidades, tá? Então, por exemplo, aqui é essa linha. Então, dessa linha pra cá, eu vou costurar, dessa linha pra cá, eu vou costurar. E sempre tendo a percepção do seu tecido não ficar torto. Então, sempre você vai estar olhando e vai segurar de um lado, vai ajeitando. Lembrando que o tecido também é elástico, a espuma também, tá? Ó, esse aqui é mais elástico. Então, você pode danificar. Então, faça com calma. Não adianta você fazer essa marcação correndo pra não danificar e não deixar o seu tecido torto, tá? Pra você não deixar o seu tecido torto. Então, está aqui. Tecido, marcação do meio pra fora, você vai fazer o Matelassé do meio pra fora. Então, começa aqui, vai pra um lado, começa aqui, vai pro outro. Aí, do outro lado, vai pra um lado, vai pro outro. Tecido é dessa forma. Sintético é diferente. Você vai fazer o sintético de um lado para o outro. Sintético, você vai, se tá aqui, né, você vai fazer daqui pra lá. Fez dali pra cá, daqui pra lá. Então, sempre você faz em um sentido único. Tá? Você não faz do meio pra fora, você faz sempre da extremidade pra fora, pra dentro, né? Da extremidade aqui pra dentro. Então, sintético é de uma forma, tecido é de outra forma, ok? Acho que sobre estrutura já ficou aí, né? Essa peça você pode fazer industrial e doméstica. Porém, na doméstica, dependendo da sua máquina, da potência da sua máquina, que tem algumas máquinas que são mais fraquinhas, você pode sentir dificuldade em relação à espuma. Mas você pode usar manta, você pode usar nylon espumado, você pode usar
a própria manta espumada, a manta acoplada na gramatura menor, tá bom? E também só usar a agulha adequada dentro, né, da peça que você vai fazer. Então, eu sempre uso a agulha 16, 18, né? Então, vocês usam a agulha aí compatível com o tecido que você vai usar, compatível com o material que você vai usar. Pronto. Então, sobre estruturação, tudo ok. Então, aqui no sintético, no tecido, não sei se vocês conseguem ver que ele está fofinho, ó. E é este efeito que eu quero. Porque como é uma bolsa pequena, onde eu posso transitar aí em vários lugares, eu quero uma bolsa com tchan diferente. Então, o tchan dessa peça vai ser isso aqui, tá? Ó. Não sei se vocês conseguem ver que ela está em alto relevo. Então, é isto aqui, este efeito aqui que eu quero, tá? Então, pronto. Botei o meu tecido botei a cola aqui, botei o meu tecido em cima, já marcado, já vou colocar ele marcado, tanto marcado o molde, quanto marcado o meu matelassé. Se você não fizer matelassé, não vai funcionar essa forma, né, de relevo, vai ser só um estruturador e não vai dar esta função, né, que a gente quer aqui, esta beleza, porque não tem função, é só beleza mesmo. Fiz isso. Aí, eu vou fazer uma costura em cima da linha do meu molde, né? Do risco do meu molde. Você vai fazer a costura com um pontinho bem apertado, que é como se fosse para arrematar os outros pontos. Então, você vai fazer a costura. Feita essa costura, você vai cortar. Mas antes de fazer essa costura, você pega seu molde, posiciona em cima, ele cortadinho, e vê se ela tá torta, como é que tá bom? A minha hoje, como eu faço bem devagar, quase não fica torto. Quase não fica torto. Deixa eu ver aqui se deu alguma diferença pra eu mostrar pra vocês. Ó, a diferença que deu de um pro outro. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Aqui tá certo. Ó a diferença que deu de um pro outro. Tá vendo? Que isso aqui, na hora de costurar, de fechar, não vai dar problema nenhum. Então, como eu faço com muita tranquilidade, a diferença que deu nessa aqui. Então, vocês façam com calma, porque não vai deformar, né? É só você ter paciência. E façam com centímetros maiores. Façam com 4, com 5. Só mesmo pra dar beleza na peça de alto relevo, tá? Não precisa você fazer um quilt miudinho, não. Porque senão, você vai ter que botar muito tecido. O tecido vai encolher na hora que você fizer as costuras. Ok? Pronto. Aqui. Para o forro, eu estou usando, pela primeira vez, que eu não conheço, comprei, né, que eu falei pra vocês que eu trouxe muita coisa de São Paulo, o cetim dublado, tá? Esse aqui eu comprei em Dani Delinsky, lá na Mega. E aí, na hora de cortar, eu cortei 1 centímetro a menos do que a medida do meu molde. Então, eu tirei meio centímetro de um lado, meio do outro, meio de baixo e meio de cima. Por quê? Na hora que você for colocar pra dentro, pra não ficar sobrando tecido, ficar mais justinho. Então, por esse motivo, eu fiz essa redução. Na luz, se eu não fizer, tem problema? Não, é questão de gosto, tá? Mas eu fiz pra justamente ter essa possibilidade de ficar tudo mais ajeitadinho. Na lua, você vai colocar bolso? Não, não vou colocar bolso. E não tenho colocado bolso nas minhas peças por um único motivo. Quando você para sua produção, né? Você planeja a sua produção. E aí você coloca muitos bolsos, você gasta mais materiais e você gasta mais tempo de produção. Então, sua peça eleva o valor. Então, tem peças que o cliente não vai entender o valor daquela peça, por exemplo. Isso aqui, vamos dizer assim, vou botar R$200 porque eu botei vários bolsos. Mas se eu vender ela sem bolso, por 180, digamos, a cliente não vai reclamar. Agora, se ela tá assim, ela vai querer com bolso, aí você vai fazer para atender. Mas a pronta entrega, é melhor você colocar sua peça com preço justo, o preço certo, mas que dê possibilidade de saídas mais rápidas do que você colocar com muitas coisas e a peça aumentar o valor e ficar lá em estoque guardado, tá? Então, hoje eu tenho feito assim, as minhas peças, elas não têm bolso, tem bolsos mínimos, né? E aí eu tenho uma cliente, por exemplo, que
toda vez que eu posto uma coisa, ela compra. E ela sempre gosta de bolsos. Então, quando eu faço algo pra ela, eu sempre coloco bolsos. Então, tem aquela peça que não tem bolso, mas se eu fiz exatamente pra ela, vai ter bolso. Tá? Então, vocês avaliem sobre isso. Porque tem peças que, por exemplo, uma bolsa dessa aqui é tão pequenininha pra você guardar. Chave, celular, carteira. Um bolso tem utilidade? Não tem. Então, essa é questão de gosto, né? Então, eu não tenho colocado bolsos em algumas peças minhas, né? Justamente por isso, tá bom? Aí vocês fazem a avaliação de vocês em relação aos bolsos. Essa bolsa não tem bolso, ok? Tudo certo até aqui? Pra gente começar a costurar. Tudo certo. Tudo certo, gente? Então, a peça, a etiqueta já coloquei, já cortei como molde. E a gente vai começar a fazer a nossa peça. Na lateral, para segurar a minha alça, eu vou usar uma meia argola de 1,5 cm. Não, de 1 centímetro. Ela aqui tem 1 centímetro, tá? Então, eu vou usar duas, porque é uma peça delicada. Eu não vou colocar numa peça delicada dessa uma meia argola de 3 centímetros, de 2 centímetros, tá? Então, use uma meia argola pequenininha, tá? Se você não tiver, você já vai colocar sua alça fixa. Mas a ideia é que realmente tenha esse diferencial. A meia argola, um mosquetão, para trazer uma peça simples, algo mais sofisticado, tá? É o que sempre falo. O feijão com arroz bem feito, né? O diferencial. Então, se pode colocar, coloque, tá? Porque muitas peças com alça fixa, você vai fazer uma alça diferente, porque no meu portfólio vai entrar essa bolsa, mas vai entrar com as duas propostas de alça. A cliente vai comprar uma bolsa e vai ter duas alças, a alça de corrente e a alça de sintético, para ela usar onde ela quiser. Então, esta é a proposta, tá? Então, coloque um pequenininho, tá bom? Meia argola pequenininha. E por que meia argola? Porque a gente tá colocando um mosquetão e o mosquetão ele precisa correr. Se você bota um quadro, o mosquetão ou vai ficar de um lado ou vai ficar do outro, tá? Ou uma quina ou outra quina. Então, sempre que for usar mosquetão, a gente vai usar meia argola. Gente, eu tô fazendo uma live super detalhada hoje, hein? Não foi aquela live papuf. Não foi. Então, eu peguei aqui um sintético, tá? Porque eu vou fazer a minha alça em sintético, não vou fazer em tecido. Então, eu vou colocar o sintético aqui na minha. Aqui ela tem 2,5 centímetros, tá? A alça da corrente é 1 metro. Quando acabar a live, eu levanto e mostro lá no meu corpo pra vocês verem o tamanho delas. O tamanho dela no meu corpo, tá? E eu tenho 1,70 m. Então, e também tem que ser 1 metro, gente, porque a alça é muito cara. A corrente é muito cara. Mas ficou ótimo. Tanto eu usar transversal quanto eu usar de lado, ficou ótimo pra mim, tá? E aí vocês avaliam. Aqui tem 2,5 cm. Vou marcar o meio. Vou pegar a fita dupla face, que eu não sei onde eu coloquei a minha. Só um instante. Antes da live ela tava aqui, agora eu já não sei mais. Vai sim a fita dupla face. Eu gosto de trabalhar com a fita dupla face porque faz um trabalho mais preciso. Então, eu vou levar aqui, né, ao meio. E depois eu vou levar ele aqui na outra ponta. Ele vai ficar assim, ó. E aí, eu vou fazer uma costura de pesponto, porque ele vai passar aqui. Ó, certo? Então, eu vou costurar aqui no olho, porque eu não tô com dupla face aqui, mas aí não tem problema. Sintético, tô usando ponto da máquina ponto 4 pra ficar um ponto mais bonito. E tecido também, tá? Porque todos os pontos dessa máquina, eles ficam muito visíveis. Então, quanto mais bonito ficar, mais valor agregado perceptível pelo cliente vai ter, tá? Então, eu dobrei aqui, vou fazer uma costura de pesponto.
Costurei de um lado, costurar de outro lado. Tô usando linha de poliamida em cima e embaixo. Máquina doméstica. Lembrando que não pode colocar poliamida embaixo, somente em cima. Não é recomendado. Não pode, acho que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas não é recomendado. Pronto, ficou assim. Essa parte ficou assim, mas não tem problema, porque ele vai ficar escondido, tá bom? Ficou dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se vocês botaram alguma pergunta. Não. Bom, aí eu vou pegar aqui. Vou enfiar. E vou cortar. Eu vou dizer pra vocês o tamanho, tá? Que ficou aqui. Que aqui eu fiz no olho. Seis centímetros, tá? Então, você vai pegar aí uma tira de 2,5 por 12 centímetros, vai fazer e vai cortar o meio. Então, ficou dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Não precisa de reforço. Você fala em relação aqui a este tirante. Bom, essa bolsa é pequena, né? Não carrega muita coisa. Então, no meu entender, isso aqui é suficiente. Até porque, ó, agora não é de montana, porque se for de montana pode quebrar com o tempo de uso, mas ó, tô esticando, tá? Então, isso aqui não... Certo? Bom, a gente vai guardar isso aqui. Guardamos. O que nós vamos fazer nesse exato momento? Colocar o zíper. Claro, por favor, coloquem 2 cursores, porque você merece uma peça incrível. Então, aqui eu tô usando o rosa, né? Porque, gente, vem verão aí, tá? Então, verão as pessoas usam coisas muito coloridas. Deixa eu ver aqui. E aí, eu vou fazer uma costura aqui. Eu geralmente gosto de primeiro prender o zíper, pra depois prender o forro. Então, eu faço uma costura aqui pra prender. Aí, eu já diminuo o meu ponto, tá? Uso o ponto 3,5. Faço uma leve tensionada aqui no meu zíper. Costurei. Agora eu venho com o forro. Como eu cortei o forro 1 centímetro, né? Meio centímetro de cada lado, no total 1 centímetro menor. Se eu costurar daqui pra cá, ele vai ficar do mesmo tamanho, certo? Não vai correr, porque a parte elástica, quando a gente costura, que o certo é costurar do meio para as extremidades, vai ficar compatível ao tamanho da peça, certo? Fez, olhou pra ver se tá torto, aqui ficou torto. Aí você vai fazer a costura de novo, pra que ela fique mais linear possível. Bom, e façam com capricho, viu? Deixa eu ver mais. Pronto. Agora nós vamos rebater a costura. Eu não sei como vai ser a costura, acabamento da costura no cetim. Vou descobrir agora, porque eu nunca costurei nada no cetim, tá? Estou usando linha de poliamida embaixo também. Vamos ver como vai ficar. Aí aqui eu já boto um ponto maior.
ótimo, não puxou nada, ó. Tá? E o ponto bem bonito aqui. Aí, se você quiser destacar, você destaca. Mas eu não quero. Eu vou prender aqui, ó. Coloco aqui em cima preso. Mas eu coloco nivelado aqui, ó. Pra não correr, tá? Então, essa peça, porque eu não usei nada estampado dentro, porque fora já é estampado. Então, não faz sentido eu trazer fora estampado e dentro estampado, tá? No meu olhar, não fica bom, mas isso é questão de gosto. E cada um, não sei, o gosto é algo muito peculiar e particular. Frente vem com o forro, frente com frente. Esse tecido aqui é uma sarja. É uma sarja da Avimor. Tem cupom, viu? Avimor na Lu. Quem quiser usar, vai ter um descontinho. Já ajuda no frete. Quem aí já costurou em máquinas hoje? Me fala aí. Quantas pessoas temos na live? 37. Não, ficou aqui meio torto, eu vou costurar de novo. Quem já costurou em uma máquina das hoje? Me conta aí como foi a experiência. Por favor. E agora eu vou... sempre puxando o de baixo para que ele fique extremamente assentado na parte de trás, tá bom? E uma outra coisa que já aconteceu comigo. Eu tenho a mania de tirar a minha peça dessa forma. E aí a agulha sempre mais baixa. Não me preocupo com onde está posicionada a agulha. Eu já rasguei 2 bolsas em sintético depois de pronta. Rasguei não, fiz talhos no sintético. Porque justamente eu não me preocupo com a posição da agulha na hora de puxar. Então eu puxo de qualquer jeito. Tá? Então prestem atenção nisso. Na época eu até mostrei que foi uma bolsa cinza que eu fiz. Toda em sintético. Que justamente aconteceu isso na hora que eu tava fazendo a peça. Então, tenham cuidado. Emily manda beijos. Gente, eu tenho novidade pra contar. A novidade já está na minha casa. Mas eu vou contar semana que vem. Acho que vocês vão gostar. Coloquei de um lado, coloquei de outro. Por favor, coloquem 2 cursores pra vocês ficarem com uma peça muito sofisticada. Deixa eu ver as mensagens. Eu já vim fazer uma live tranquila, com tempo. Mas hoje ela só faz barulho se sua agulha estiver ruim. Aí ela faz. Fora isso, se ela tiver tudo certinho na agulha, fica ótima. Ok? Agora vamos lá a outra dica. Quando eu pensei essa peça, eu já planejei ela com 2 centímetros a mais de cada lado, para justamente eu fazer exatamente isso aqui. Então, se você quiser fazer isso nas outras peças suas, para garantir uma costura linear e perfeita, você lembre de adicionar, tá, tamanhos a essa peça. Tá bom? Então, o que é que eu fiz? Marquei aqui 1 centímetro. Marquei aqui 1 centímetro. Por que eu tenho feito isso nas peças? Porque, por exemplo, essa peça aqui, espuma torneada, se você ver, ela pode não estar linear. E aí, acontece que o pé de máquina, ele pode
na hora conduzir, né, a margem junto aqui e aí ela ficar torta. Quando você faz essa marcação aqui de 1 centímetro, você vai costurar exatamente na sua linha. Então, façam isso para poder fazer com que a sua costura ela fique perfeita. Então, nas minhas peças eu tenho feito isso e tem dado muito certo no acabamento, tá? Eu marco também no forro, vou marcar aqui. Aí eu vou juntar. Mas antes, não posso esquecer. Vamos posicionar nossos tirantes da alça, que são esses aqui, tá? Por que eu vou colocar agora? Porque pode acontecer, se você colocar antes no espelho, em algum momento, por algum deslize, isso aqui ficar torto na hora de costurar. E aí, na hora que você for, o tirante já tá posicionado, vai ficar um em cima, outro embaixo. Aí você vai ter que refazer. Então, dessa forma aqui, a gente vai usar essa dobra aqui como uma margem para poder fazer o posicionamento, tá? Então, eu vou marcar aqui 1 centímetro desta posição para baixo. 1,5 centímetros, desculpe. 1,5 centímetros aqui, 1,5 centímetros aqui. Daí eu vou posicionar. Ó, 1,5 centímetros. Vou posicionar. Vocês estão falando o quê que eu não tô vendo? Bruna, um beijo pra você, viu? Tô usando espuma, tô usando sarja, tô usando cetim, tô usando correntaria. E aí você vai fazer uma costura deixando um pouco mais do que um pé de máquina, tá? Aqui, ó. Não deixa muito pra fora, não, pra não ficar um pinguelo. Gente, eu odeio essa palavra, pinguelo. Eu acho tão feia. Entendeu? Pra ficar um pouco mais justa. Então, não deixem muito pra fora, tá? Basta você deixar aí um pouco mais do que um pé de máquina. Então, você posiciona aqui e vê onde está o pé de máquina. E aí, você costura, tá bom? Um pouco mais. Quem aí já tá fazendo a peça? Me fala aí quem já tá fazendo. Acabou a bobina. Então, vamos conversar enquanto eu encho aqui a bobina. Deixa eu ver vocês. Gostou? Obrigada. Essa estampa é uma sarja. Tô com uma bem bonita, que tá bem ali me olhando, que é com tons de marrom. Mas quem me acompanha há muito tempo sabe que a paixão da minha vida são tricolinhos, né? Eu gosto de tricolinho digital. E aí eu falei pra Karine, eu falei, ô, Kari, por favor, faz um digital também. Ela já está no forno. Eu falei, oba, fiquei feliz. Porque eu gosto muito da textura do tricolinho. Deixa eu ver. Uma dica, sempre faz esse processo aqui. Se for só enchendo a bobina, você levanta o calcador, tá? Pra ele não ficar batendo. Olha o barulho com o calcador baixo e com o calcador levantado. O calcador tá baixo. Tá? Agora eu vou levantar o calcador. Vou fazer. Viram a diferença? Muito obrigada. Nazaré, você tá aqui pela primeira vez?
Quem sabe um dia eu volte para a minha rotina, né? De muitas lives no Instagram. Eu morava no Instagram. Era todo o tempo fazendo live. Eram 2 lives por semana. Nos horários certinhos. Era tudo assim. Certinho. Já tava na programação de vocês as lives. A live vai ficar salva, assim, por alguns dias. Então, vocês aproveitem o conteúdo, por favor. Que bom, Nazaré, que você possa vir mais vezes. Eu digo que a casa é minha, não é nossa, mas vocês são muito bem-vindas aqui, né? Então, fiquem, tomem um café comigo, conversem. Nalu volta com a live. Tem que voltar, eu sei. Ó, se eu ainda estivesse fazendo lives, eu tava muito maior em relação a números, né? E é aquela história. O seu resultado é proporcional ao seu esforço, né? Então, eu sei que para poder ser vista e crescer, eu preciso seguir uma cartilha no Instagram, né? Eu bem sei. Só que hoje eu não tô com pique para fazer, mas eu sei da necessidade e tenho na minha cabeça todos os dias que eu tenho que voltar. Então, os meus números começaram a crescer, né? Cresceu menos, justamente por isso, porque eu parei de estar menos nas redes. Se eu tivesse ainda no mesmo ritmo que eu estava, poxa, eu já tinha batido aí, acho que uns 100 mil seguidores. Brincando, porque cresce rápido. Vocês lembram, né? Que eu cresci 9 mil, 6 mil em 9 dias, alguma coisa assim. Não lembro dessa métrica, mas eu falei pra vocês na época. Eu cresci bastante. Mas hoje eu ando sem energia pra isso. Mas vou voltar. Ó, a gente vai juntar aqui. Deixar bem direitinho. Te conheci por conta de Dani Abrão. Dani é minha amiga. As minhas melhores amigas. Eu tenho várias melhores amigas. Na verdade, eu tenho algumas melhores amigas. Eu não tenho uma só, eu tenho algumas melhores amigas. Não sou de... Sou muito enjoada. E tô ficando velha, tô ficando pior. Chata. Então não tenho tempo de fazer novos amigos. Então as minhas amigas são poucas, mas são as melhores. Dani é uma delas. Conheci Dani em 2015, quando eu tive a paralisia facial. Como é cetim, eu não vou colocar alfinete para não desfiar, tá? Porque vai que desfia, né? Vai estar com cãibra. Agora vamos fechar a peça. Observe o risco, tá? Eu vou seguir esse risco para fechar. Primeiro, eu fecho a parte de baixo. Sempre fecho embaixo, depois eu fecho as laterais, tá bom? Aí eu já vou usar um ponto 3. Se você estivesse costurando sintético, você usa um 3,5. Na Lu, você vive de artesanato? Sim, esse é o meu trabalho, é o meu emprego. Eu vivo do meu ateliê. Dedicação exclusiva. Vou marcar aqui 1 centímetro do outro lado. Porque quem tá com mais tempo sabe
que a gente tem que costurar sempre no mesmo sentido. Eu vou mostrar o que seria aqui, porque dá uma diferença no acabamento. A hora é um problema. Vá dormir, Celeste. Você acha que as pessoas gostam mais de peças no sintético ou tricolinho? Então, minhas peças são em tecido, tá? Minhas peças são em tecido. Acho que existe um público que gosta muito de sintético pela praticidade, né? Praticidade, né? A peça não suja, você não precisa lavar, porque essas bolsas não são lavadas, você passa um paninho pra limpar, você não lava essas bolsas. Então tem gente que gosta mais. Eu acho que tem público pros dois, tá? Eu, por exemplo, faço tricoline com detalhes em sintético, que é o meu amor. Eu gosto do bolso embutido dentro, fica legal também. Eu vou tentar fazer na minha. Claro, você pode botar bolsos embutido, bolso de sobrepor, como você quiser. Eu sou do tecido. Eu amo tricoline digital. Eu uso sarja, mas todo mundo sabe que o meu coração bate por tricoline. Eu não escondo pra ninguém isso. A gente vai fazer uma costura aqui e quando deixar uma abertura. Aí você deixa uma abertura confortável, porque você não precisa sofrer, tá? Pra desvirar. Então, eu gosto de tecido, de tricoline, tem jeito. E digital. Vou botar um pouco aqui. Você risca 1 centímetro nos dois lados da peça? Sim. Nalu, como você estrutura as peças maiores? Ficam bem firmes? Sim, as minhas peças, eu gosto de peças bem estruturadas. Bem mesmo, bem estruturadas. Então, eu estruturo, né? Eu faço várias coisas na estruturação. E aí, eu estruturo, elas ficam bem firmes, sim. Aí vai de acordo com a proposta da peça, né? Sou do tricoline, mas a sarja ajuda na estruturação da bolsa. Juntei aqui, aqui eu vou fazer uma costura de um pé de máquina primeiro, para prender. Você pode justamente aqui, ó, abrir o zíper e colocar a mão dentro para ajeitar. E aí, aqui, da ponta pra dentro, eu marco 1 centímetro também. E aí, isso faz com que a nossa caixa de leite, ela fique maior, tá? Então, lembre-se, quando quiser fazer assim, você tem que aumentar todas as medidas, tá bom? Fiz, ó.
Juntando aqui costura com costura. Que horas são? Chega na hora de trocar minha agulha. É a mesma coisa aqui, vou marcar 1 centímetro. Eu não marquei 1 centímetro, mas costurei um pouco mais pra dentro. Então, tá tudo certo. Na lua é aconselhável usar a agulha depois da troca. Esse centímetro de costura pra dentro na caixa de leite, não. Você vai costurar só nas extremidades, porque a caixa de leite você vai colocar depois que você costura. Então, você costura aqui uma vez, aqui, ó. Você costurou uma vez, e aí você marca daqui pra dentro 1 centímetro. Então, o da caixa de leite a gente costura aqui, quando já tá junto, tá? Na lua... É aconselhável usar a agulha depois da troca? Não. A agulha, trocou, vai pra cá, ó. Pra depois descartar. Porque se você troca porque ela tá usada, por que você vai colocar de novo? Não sei se foi essa a sua pergunta. A gente vai juntar aqui e vai costurar. Eu, particularmente, não costuro a mão, costuro de uma ponta a outra, pra dar o acabamento. Você costurando de uma ponta a outra, a costura acaba fazendo parte da peça e não uma costura só pra fechar, entende? A bolsa tá pronta. A gente vai fazer agora a alça, tá? Só vou colocar aqui a alça de corrente. Essa aqui ficou muito pra fora. Mas... cadê meu martelo?
A gente vai fazer a alça agora, tá? A alça dessa já tá pronta, mas eu vou ensinar vocês a fazerem essa alça aqui, ó. Então, você pode usar assim, tá? Ou você pode usar com essa alça aqui. Você vai usar com as duas propostas de alça, tá? Vou ensinar vocês agora a fazer a outra alça. Bom, você vai cortar o sintético. Antes de fazer qualquer corte de sintético, você vai tirar sempre a primeira coisa. Você vai tirar sempre ou o canal do fole, ou o canal de zíper, ou a alça, né? Então, sempre tirem primeiro este corte, senão você perde medida. Aqui tem 1,40 por 8 centímetros, porque eu quero fazer uma alça de 2 centímetros, né? Essa peça é muito delicada para você botar uma alça de 3 centímetros, então vai colocar de 2, tá? Na lua eu quero usar alça chique, use, tá? Se você tiver de 2, melhor ainda. Se tiver só de 3, você vai fazer de qualquer jeito, porque você tem que fazer essa peça pra você, tá? Então, aqui, marquei o meio, ela tem 8 centímetros. Quando a gente vai fazer uma alça, uma alça dobrada, a gente vai usar sempre vezes 4. Então, se eu quero que a alça termine com 2, a gente vai fazer com 8, tá? E assim sucessivamente. Então, aqui, marquei o meio, então 4 para um lado, 4 para o outro. Se eu achasse a minha fita dupla face, eu ia fazer todinha aqui pra vocês. Mas não tô achando, eu vou mostrar como faz. Vou colocar a minha fita dupla face aqui. E aí, vou juntar aqui pra um lado, juntar aqui pro outro. E aí, ela vai ficar assim. Eu coloco no meio, tá? E aí, quando eu dobro de um lado, dobro o outro, ela vai ficar assim. Ficou assim, aí eu coloco mais uma fita dupla face em um lado desses aqui. E aí, eu faço essa dobra aqui, ó. E aí, eu primeiro costuro esta parte aqui que tá aberta, sempre ajeitando pra ela ficar extremamente linear. E aqui, depois, eu costuro. Lembrando que essa peça, ela vai ficar com os pontos à mostra. Então, você precisa fazer um bom ponto na frente e um bom ponto atrás, tá? Ficou alguma dúvida sobre a alça? Oiê. Boa noite, Celeste. E aí? Me contem aí, ficou alguma dúvida sobre a alça? Eu vou levantar aqui pra vocês verem como fica o tamanho. Vocês vão conseguir me ver. Não, vou chegar aqui pra trás. Ó. 1 metro de alça. Tá? Então, pra mim, eu entendo que ela tá na medida boa. Ai, na lua eu só gosto de usar a alça transversal. Vou botar aí na transversal. Ok? Então, no meu entender, o tamanho tá bom. Pelo menos pra mim tá bom, atende minha necessidade. Se tá no padrão, eu não sei, mas tá bom aqui pra mim. E foi 1 metro de alça. Essa daqui tem 1,40 m, né? Então, e como ela tem regulador, você vai regular o tamanho que você quiser. Você quer mais alta, mais baixa. Coisa que a gente não consegue fazer com a corrente, né? Então, aqui, deixa eu botar mais aqui. A alça tá aqui. A bolsa tá aqui, tá? Com um mosquetão. Aí, se ela quiser transversal, ela vai abrir mais. E aí, eu vou ali no pagode. Com a minha bolsa transversal. Não quero, eu quero usar com a alça de... corrente. Pronto. Então, a minha peça é essa. E aí, o que vocês acharam do tamanho? Me contem aí. Me contem aí o que vocês acharam do tamanho. Deixa eu colocar aqui.
ficou muito delicada. E o tamanho, vocês acharam o quê? Deixa eu ver as mensagens. Pode fazer uma alça metade sintético e metade tecido. Ou tecido, não, corrente. Porém, eu quero falar para a minha cliente que ela vai comprar uma bolsa e usar de duas formas, né? Se eu boto uma alça que tá misturado os dois materiais, fica legal. Mas eu não vou dizer para a cliente que ela tem algo diferente, né? Ela vai ter as duas opções, ela pode usar de dia uma coisa, de noite outra. Ou de dia, enfim, né? Então, eu pensei nessa proposta de duas alças justamente por isso, para a cliente poder brincar. E aí, você pode aí oferecer várias coisas para ela, ó. Ainda pode fazer assim, ó. Você pode vender ela com as duas correntes. Aí você pode dar um valor para ela com corrente, né? E ela com a corrente ou a alça de sintético. Aí a sua cliente pode comprar uma vez com as duas correntes e as próximas, bolsa nesse modelo, ela pode comprar com a corrente ou com a alça de sintético, né? Que vai ter um valor mais baixo. E aí ela vai usar a mesma corrente de todas as bolsas, só trocar, né? Então isso tudo a gente pode brincar. Aqui saiu, esse pinguelo ficou muito pra fora, eu vou ajeitar depois, tá? Porque eu gosto que fique assim, ó, tá mais bonito, tá? E aí, tudo certo, me contem. Fazer um print. Merecemos um print hoje. Vou botar aqui pra dentro os comentários, para que nós possamos fazer o print. Me ajeitar. Vou mostrar minha corrente bem bela aqui também. Pronto. Aproveitem, postem nos stories a aula comigo, né? Pra ver se me motivam a voltar a fazer lives, né? Porque eu gosto quando vocês me marcam nas aulas, assim, eu gosto bastante. Então, vai que vocês conseguem me motivar, né? A fazer mais aulas, mais lives, voltar a fazer mais lives. Então, é isso. Façam pra você essa peça. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Façam e mandem mensagem. Na Lua, eu estou fazendo a peça pra mim. Façam um carinho em vocês. Cuidem-se, né? Lembrem-se que vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês, tá? As outras pessoas também são importantes, mas você é a mais de todas, tá bom? E é isso. Volto qualquer hora dessa com outras lives. Espero voltar, né? Mais vezes. Mas façam os prints, me mandem, marquem, publiquem e me marquem. Vai que eu volto. Volto com minha cara limpa pra vocês, tá bom? Um beijo, boa noite. Obrigada pela presença, obrigada por ter estado aqui comigo, porque eu fiz uma live hoje bem detalhada, bem devagar, pra vocês não dizerem que eu sou The Flash, que minha live dura 30 minutos. Mas como eu estava com saudade, eu resolvi fazer uma live mais longa, tá bom? O celular travou porque já estava na hora de desligar o Instagram. Então eu desativei aqui, mas é isso. Muito obrigada pela presença, vejo vocês logo em breve, viu? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.